E aí, vamos nessa? Boas-vindas a mais um conteúdo onde a gente destrincha essas ideias juntos. Hoje vamos falar sobre uma coisa que todo mundo já passou, momentos embaraçosos. E olha só que interessante, como essas situações podem ser o pontapé inicial para um crescimento pessoal gigantesco. O material de hoje mostra que aquela sensação horrível de ser ridículo esconde, na verdade, lições incríveis. A gente vai dar uma olhada nas falhas cômicas do nosso dia a dia e entender como usar isso para construir respeito mútuo e, o mais importante, sair da estagnação. Tem muita coisa boa para a gente ver, então bora começar. Parte 1. O peso do zero. Quando o fracasso vira comédia. Para começar, o autor fala sobre aquela virada de chave, sabe? Quando a sensação de não ser bom o suficiente dá lugar para algo muito mais leve. E aí a gente esbarra num número bem curioso, 0,8. Exatamente, menos de um ponto num total de 10. O autor conta uma história muito engraçada da época da faculdade, onde ele tirou exatamente essa nota. E adivinha a reação dele? Ele simplesmente caiu na risada. É que diante de um desastre tão grande, o desespero foi atropelado pelo humor. Rir da própria capacidade de ir tão mal numa prova é uma prova de aceitação gigante de que a gente erra mesmo. É literalmente rir do absurdo da situação. Mas espera lá que a coisa fica ainda mais extrema. O puro, absoluto e redondinho zero. O texto puxa pela memória aquele sentimento clássico do nosso primeiro zero bem redondo na vida. No caso do autor, foi numa prova de física na época da escola. É aquela situação tragicômica, né? A gente senta, faz a prova na moral, com toda a boa vontade do mundo, jurando que vai tirar algum ponto pelo esforço, e no fim das contas, absolutamente tudo estava errado, sem exceção. E essa frase aqui ilustra a cena perfeitamente. A professora de física não só deu zero, mas ela fez questão de escrever a palavra zero por extenso bem grande e na hora de entregar o papel, soltou um belo "O que é que aconteceu?". É incrível pensar nisso agora, porque é o tipo de coisa que nos conecta. Aquela falha tão colossal que até quem está avaliando fica de queixo caído. Mostra que o fracasso, olhando lá de trás, é uma experiência humana, super compartilhada e que acaba aproximando a gente pelo humor. O que nos leva ao segundo ponto, saindo do comodismo. O perigo de ficar estagnado. Bom, rir do fracasso é ótimo, é o primeiro passo. Mas a estagnação que pode vir depois, essa sim é o grande problema. O material traz uma definição que bate na tecla do comodismo. O texto é bem direto ao dizer que essa é a pior armadilha de todas. É aquele estado onde a gente simplesmente para no tempo, sabe? Foge de qualquer desafio e se tranca nos próprios sentimentos. E o perigo real é que, quando acontece esse bloqueio interno, a gente perde totalmente a força de vontade de buscar uma saída. E aí, nada avança, nenhum problema se resolve. Dá para visualizar esse conflito de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem o comodismo e o que o autor chama de sentimentos malévolos, que são basicamente aqueles pensamentos que brotam lá dentro e fazem a gente se isolar de todo mundo. Do outro lado da balança, a escolha de agir, o respeito e o crescimento. Para quebrar essa estagnação, é estritamente necessário cortar laços com essa negatividade e escolher atitudes que empurrem a gente para frente. É sobre dar o próximo passo, por mais difícil que pareça. E assim a gente chega numa parte muito mais reconfortante da análise: o valor do respeito. Conexão através da empatia. Olha que interessante. A resposta para sair daquela inércia toda não exige que ninguém vire um super-herói do dia para a noite. A parada é muito mais simples. São atitudes totalmente acessíveis no dia a dia, tipo melhorar o próprio comportamento, apertar a mão de quem está do lado, demonstrar um respeito mútuo. O material bate muito na tecla de que a vida flui melhor com coisas pequenas. Um aperto de mão, uma pergunta sincera para saber como o outro tá, oferecer aquele apoio básico no meio da rotina. Não é sobre ser o maioral, mas sim sobre criar laços reais e palpáveis. E o grande segredo disso tudo está nessa constatação muito simples, mas super poderosa. O outro também sente o respeito. Isso muda a regra do jogo. A diferença de verdade acontece quando a gente deixa a pessoa do nosso lado sentir esse respeito vivo ali na prática. Validar o espaço das pessoas e os sentimentos de quem está por perto derrete aquela barreira do comodismo rapidinho e acaba criando uma rede de apoio que é fundamental para todo mundo. A partir dessa ponte que a gente cria com as outras pessoas, a jornada faz uma curva para dentro de novo. A transformação interior, protegendo a vida íntima e a criatividade. A gente entende que ter essas atitudes de respeito com o mundo lá fora funciona, na verdade, como um escudo e um baita de um adubo para as mudanças que precisam rolar lá no fundo dentro da gente. Aqui, o texto explora a ideia de uma lente da abundância pessoal. É super curioso notar como o autor original usa a figura do Senhor Jesus para ilustrar essa ideia. Na visão dele, é uma referência espiritual para descrever um estado de abundância gigante, tipo uma fonte jorrando pensamentos positivos o tempo todo. Essa lente
No fim das contas, serve para iluminar e dar sentido àquelas áreas do nosso interior que antes estavam afogadas na inércia ou na aflição. Mas essa busca por iluminação interna não é fácil, é um cabo de guerra constante. De um lado puxam as ilusões gritantes do mundo, aquelas coisas de fora que ficam implorando pela nossa atenção o tempo todo. Do outro lado fica a urgência de manter a nossa vida íntima protegida. O texto é categórico em dizer que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar que essas ilusões ou as emoções ruins invadam a nossa vida íntima. Porque quando isso acontece, atrapalha tudo, acaba espantando a criatividade, que é exatamente o que nos fortalece de verdade. E essa frase é simplesmente o ponto alto dessa reflexão. O mundo onde as transformações são imensas. Ler isso faz a gente visualizar que a mágica da mudança real acontece ali, naquele ponto de equilíbrio. Quando a gente protege a nossa criatividade interna com unhas e dentes e, ao mesmo tempo, estende a mão e dá o suporte que os outros precisam. É juntar essa blindagem pessoal com ajuda mútua. É aí que dá aquele clique e a gente sente claramente que as coisas começam a fluir num ritmo muito, mas muito melhor. Para fechar, fica essa provocação que ecoa na cabeça da gente. Como as nossas falhas moldam as nossas maiores transformações? A gente começou o papo rindo de um belo zero redondo numa prova de escola e fomos parar na urgência de vencer o comodismo, criar empatia e proteger o nosso sagrado mundo interior. Que essa reflexão sirva de inspiração para a gente olhar para cada tombo não como um fim, mas como uma baita oportunidade de cultivar respeito e chegar numa vida mais plena. É isso, muito obrigado pela companhia e até a próxima!